Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso Eterno abençoe a vida de todos. Estarei deixando mais um áudio registrado aqui no canal Adorando em Espírito e dessa vez falando sobre a fornalha de fogo ardente, que está descrita no capítulo 3 do livro de Daniel. Eu gostaria antes de começar só dizer a todos os irmãos que eu irei dar sequência na leitura da palavra. Comecei gravando o primeiro capítulo de 1 João, o segundo capítulo, e irei ler todo o livro, não só o de João, mas também de Pedro. Vamos ler a carta aos Romanos, aos Coríntios, e nós vamos ter um entendimento bem interessante quando lemos os contextos todos desses livros. Mas quando vem outros entendimentos, eu acabo tendo que dar uma parada na leitura para focar nesses outros entendimentos, que são entendimentos que renovam o entendimento. E nessa semana eu tive um entendimento sobre essa questão da fornalha de fogo ardente que eu gostaria que você pensasse junto comigo. É algo interessantíssimo que vai renovar o seu entendimento quanto a essa passagem que o sistema religioso utiliza muito de forma carnal, trazendo para o físico, mas nós precisamos renovar o entendimento. Lição dada pelo apóstolo Paulo, que eu acho fantástica, assim como ele faz lá no livro de Gálatas, quando ele fala de Abraão, quando ele fala de Sara, quando ele fala de Isaac, quando ele fala de Ismael, e ele traz ali como uma alegoria, ele traz ali como uma sombra, mostrando ali quem era Sara, quem era Isaac, quem era Abraão. Se você ler o capítulo 4 de Gálatas, você vai ver Paulo fazendo isso. Então, quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, nossa, então as passagens do Antigo Testamento, elas são sombras, né? E muitas dessas sombras, pode ser que Paulo até deixou escrito, mas não consta na palavra, não consta, porque talvez daria muito na cara, né? E sem falar também que o próprio apóstolo Paulo disse no livro de Coríntios, que na época dele, ele enxergava as coisas ainda como que um espelho embaçado, ele não conseguia ter uma compreensão completa, ele estava ainda evoluindo o seu entendimento, é como a luz da aurora realmente, ele estava aos poucos vindo à luz no seu entendimento, para ele poder compreender melhor o reino do Pai. Imagine você que essas pessoas que tinham esse tipo de compreensão, aos poucos foram sendo mortas pelo sistema. E com o passar do tempo já não tinha mais ninguém renovando o seu entendimento. E aí ficou fácil, como eu já gravei em vários áudios, da besta se levantar e continuar selando o povo no engano, como está descrito no Apocalipse 13. Ela se levantou porque não havia mais testemunhas do Messias para poder se levantar contra o sistema. Mas eu acredito que em nossa época, muitas pessoas já estão saindo dos sepulcros, né? Os sepulcros que o sistema cavou para as pessoas, né? Túmulos que o sistema preparou para que as pessoas permanecessem mortas espiritualmente. Mas o Pai tem acordado a muitos e tem levantado elas desses túmulos para que agora elas possam falar de forma espiritual. E aquele que é espiritual, ele ouve a voz do Espírito porque ele começa a perceber que tem tudo a ver o que a pessoa que é nascida do Espírito está falando. A pessoa, quando ela é selada pela besta, que é o sistema, né? O que acontece? Ela se torna um animal, né, na mão do sistema, ela se torna um carregador de fardos, porque a besta ela é realmente um animal que carrega fardos. Então o Messias, quando ele veio, que ele veio tirar as pessoas da mão do sistema, ele já dizia, vinde a mim porque o meu fardo é leve, ou seja, as pessoas estavam já desde aquela época carregando fardos para o sistema, mantendo o sistema, né, porque estavam enganados, já estavam selados, como eu já gravei em vários áudios, inclusive no livro de Ezequiel, lá deixa claro o Pai mandando selar o seu povo, né, que não estava ainda debaixo do sistema, não havia ainda sido selado pelo engano. Aquele povo que não havia sido selado pelo engano eram pessoas que não se prostravam às abominações que o sistema impôs para que as pessoas crescem, né? Inclusive é sobre isso exatamente que eu quero falar, sobre a fornalha de fogo ardente. Você vai entender que tudo isso que eu estou falando tem um sentido muito grande. No livro de Daniel, no capítulo 3, ali fala sobre a questão de uma estátua do rei Nabucodonosor que foi levantada e o povo precisava, né, se prostrar a essa estátua para mostrar que eles estavam em concordância com o sistema. Na verdade, ali, o se prostrar diante da estátua não era em si só o fato de se prostrar diante da estátua. Não, porque a estátua, ela era a estátua do rei daquela época, que era o Nabucodonosor. Então eles estavam ali, no momento que eles se prostravam, eles estavam em concordância com o sistema que estava imposto para eles, né? E no verso 4 diz que eram para se prostrar os povos, nações e línguas. Ou seja, não era só aquele povo que estava ali, não. Era uma prática
que envolvia o mundo todo. E você vê, o mundo todo estava lá para se prostrar à estátua? Não. Mas quando você praticava o que estava sendo imposto e não ia contra, o que acontecia? Isso provava que você estava se prostrando já à estátua, mesmo que você não se prostrasse de forma fisicamente. Aquele povo que estava ali, esquece agora os povos e nações e línguas que estavam longe dali, mas que em concordar com o sistema também estavam se prostrando. Imaginem os que estavam ali de forma real se prostrando mesmo. No meio daquele povo existiam 3 rapazes ali que não se prostraram à imagem. Que representa quem? Representa as pessoas que não se prostram ao sistema, que não aceitam a marca, que não aceitam viver no engano que o sistema ensina, nas abominações, como está escrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8 e 9, né? Quem se prostra a essas abominações que o sistema impôs, essa pessoa está aderindo ao sistema, então está tudo ok. Quando você não se prostra a isso, automaticamente todas as pessoas que aderiram ao sistema, elas se colocam contra você. Foi o que aconteceu lá no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não aceitaram a imposição do sistema e nesse momento eles foram então lançados na fornalha de fogo ardente. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Talvez você que está ouvindo esse áudio pela primeira vez, você pense assim: não, mas depois da vinda do Messias tudo mudou. Na verdade não mudou. Lá em Marcos 12 tem uma fala ali do Messias que o sistema eles esconde, porque eu acredito que muitos não ouviram isso dentro do sistema durante muitos anos que ficaram lá dentro. Quando o Messias ele olha para os líderes religiosos da época e ele fala, após ele proferir a parábola da vinha e ele mostrar que aqueles homens roubaram a vinha do pai, ou seja, a vinha era o povo, eles enganaram o povo e o povo estava dando agora o fruto da vinha para eles e não mais para o pai, ou seja, eles não estavam mais se perdoando uns aos outros, eles estavam agora indo aos líderes para receber o perdão e ali os líderes vendiam para eles, né, os animais. Eles fizeram do povo um comércio realmente, como o Messias depois relata naquele momento que ele entra dentro do templo. E ali em Marcos 12, ele fala para eles: vocês me matarão para viver da minha herança. Então perceba que ali o Messias ele dá uma chave de entendimento incrível. Ele fala: vocês me matarão. Provando que o Messias ele se entregou realmente, como ele disse, ninguém pode tirar a vida dele. Mas ele se entregou, porque aqueles homens queriam matá-lo e ele então se entregou para ser morto na mão daqueles homens. Só que ele fala: mas após vocês me matarem, vocês viverão da minha herança. Provando que o que está aí hoje não é a história do Messias. É uma mistura da Babilônia com a história dele, que é a sua herança. É o que eu já gravei no áudio sobre a serpente que cresceu, virou dragão. Procure no canal para você ouvir. Existia uma farsa em Israel. O Tamuz, o deus da Babilônia, que estava impregnado dentro de Israel, que veio da Babilônia. Deus esse que Israel aprendeu a adorar diversas vezes quando foi levado para a Babilônia, né? E aí quando chega lá no livro de Ezequiel, o pai mostra para Ezequiel o povo de Israel adorando esse Deus. Só que aí quando vem o Messias e fere a besta na cabeça e começa a falar as verdades do pai, o povo começa a acordar. O sistema começa a perder o seu poder e eles então vêm para acabar com a vida do justo, né? Como diz lá o livro de Jeremias, ele fala para cortar o Messias do mundo e para que ninguém se lembrasse mais dele. Só que ao ver que o povo estava todo aderindo às palavras do Messias, eles então unem a força, né, do que eles ensinavam em Israel com o que a Babilônia ensinava e transformaram tudo isso em uma religião que domina o mundo com força total. E o povo não consegue sair da mão dessa religião. A besta se levantou, como diz no Apocalipse, muito mais forte, muito mais poderosa para selar o povo, né, e manter o povo morto. Porque enquanto o povo está morto, o sistema lucra. Que quando as pessoas ressuscitam espiritualmente, elas não matam, não roubam, não fazem nada de mal um para o outro. E aí não existe lei, o sistema perde todo o poder, né? Porque aí você não vai precisar mais de presidente da república, de deputados, de vereadores, de ninguém, se as pessoas forem boas. Só existem esses homens dominando o mundo e nos oprimindo porque as pessoas estão mortas espirituais. Quando elas acordam espiritualmente, o sistema começa a perder o poder. Então, não sei se você está conseguindo compreender o raciocínio. O Messias, então, ele é morto pelo sistema e o sistema, utilizando-se da história dele, mantém o povo agora no engano, selado,
morto espiritualmente, para que o sistema continue lucrando e fazendo as pessoas de gato e sapato, ou seja, colocando fardos e mais fardos sobre as pessoas. As pessoas não conseguem encontrar a vida em abundância que o Messias prometeu. Agora, o que é a fornalha de fogo ardente hoje? Porque a gente pensa que isso ficou só lá. Não, lá é sombra. Lá aconteceu de forma física para a gente renovar o entendimento e entender que a fornalha de fogo ardente ela existe hoje. E o que é a fornalha de fogo ardente? Eu vou ler aqui para você. Só abrindo mais um parêntese. Esse sistema que está aí hoje, ele é tão usurpador das coisas do Pai, que tudo aquilo que o Pai usou na velha aliança para levar o povo ao Messias, e após o Messias, o povo era para buscar em espírito, não era para buscar mais na carne. Ele deixou claro para a mulher samaritana e para muitas outras pessoas, é em espírito que se busca o Pai na graça. Só que o sistema não aceita isso, porque eles não aceitam perder as lideranças, os poderes que eles receberam na velha aliança. Eles querem continuar com isso até hoje. Então o Messias ele vem e fala para Nicodemos: tu és mestre, não entende das coisas espirituais. Ou seja, ali ele mostrou que os mestres perderiam o seu poder, porque eram mestres, mas não entendiam das coisas espirituais. Tanto é que Paulo, quando ele teve encontro com o Messias, ele disse que aprendeu do Pai o que ele sabia, não dos homens. Ele considerou como esterco o que ele aprendeu com os homens, provando que agora quem dá a instrução, quem ensina, quem é o bom pastor é o Messias. Ele se tornou a peça fundamental. É como está escrito em Efésios 4, ele levou a cativo aquilo que cativava as pessoas. Ele agora se tornou a pedra de esquina que incomoda esse sistema. Eles tropeçam nela, porque agora ele é o bom pastor, acabou, não tem outro pastor. João 10:16. As ovelhas de fora do aprisco já se uniram com as de dentro do aprisco. Todos aqueles dentro de Israel que ouviram a voz dele se uniram com os gentios que também ouviram a sua voz. E ele se tornou o bom pastor dessas ovelhas. O único vai na frente, as ovelhas atrás o seguindo, porque reconhece a sua voz e abandona os mercenários. Então acabou o cargo de pastor. Acabou liderança, acabou guias. Mateus 23 ele fala, são os ímpios, são as pessoas más que têm guias. Entre os nascidos do Espírito, somos todos irmãos. Não temos mais guia. Ele mesmo disse, não tenham mais guias entre vós. Mas os homens, eles insistem em permanecer hoje guiando as pessoas. Um fato que era para ter acabado no madeiro, porque ali o véu se rasgou e todos poderiam buscar o Pai de forma espiritual, individualmente. Mas não, o sistema vem e costura o véu para que as pessoas não entrem no reino, provando que o que ele disse lá em Lucas 16 está correto. Em quem não empregar força para entrar no reino do Pai, não entra, porque esses homens eles não entram e não deixam as pessoas entrarem. É necessário buscar o Pai em espírito. Fecha parênteses. Vamos lá, vamos entender o que é a fornalha. Que o Messias, ele acendeu a fornalha. Você vai entender agora. Mateus capítulo 3, quando os líderes religiosos eles iam até o Rio Jordão para ver o que João estava fazendo, e ali eles também quiseram ser batizados, mais especificamente os fariseus, João ele profere algumas palavras para eles que deixam eles provavelmente desmerecidos perante o povo, desacreditados. Lembrando sempre que aqui João está batizando na água física porque aquele povo era carnal, precisava ver para crer, mas a água ali representava o Messias, entendeu? Tanto é que o próprio João, quando o Messias vem para ser batizado, ele fala, eu que preciso ser batizado por vós. Ou seja, chegou ali alguém que é maior, maior do que aquela água, maior do que tudo. Ele é maior do que o sábado. Por que ele disse que ele era maior do que o sábado? Porque ele era o sábado maior. Ele representava o sábado. O verdadeiro sábado chegou. Então ele é maior do que o sábado. Por isso que ele falava, está aqui alguém que é maior do que o sábado. Ao mesmo tempo, na água, quando ele entra na água e João fala, está aqui alguém que eu preciso ser batizado por você, ele está querendo dizer, está alguém aqui que chegou que é maior do que essa água física. Ele de verdade é a água. E Paulo depois ele deixa claro lá em Romanos 6 que nós somos batizados no Messias, na palavra dele. O próprio Messias fala, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que ele limpou? Ele limpou o pecado. E não é a água, não servia para isso lá no Jordão? Era uma sombra de que o Messias, quem recebe ele, quem ouve a sua voz, ela se purifica dos seus pecados. Só que lá era de forma física porque aquele povo precisava ver para crer. Tanto é que o próprio Messias, ele mesmo nunca batizou ninguém, porque essa prática era a prática de pessoas carnais, e os discípulos ainda eram carnais, não entendiam das coisas espirituais. Precisava ir aos poucos evoluindo o seu entendimento para poder compreender. Lá em Marcos 14, os discípulos,
quando o Messias ressuscita, que eles ficam sabendo que ele ressuscitou, lá em Marcos 14, se você ler, se eu não me engano, no verso 58, lá eles falam, então quando ele disse, destruam esse templo que eu vou levantar o verdadeiro templo, ele estava se referindo ao seu corpo e não aquele templo de pedra. Se você ler lá, você vai ver claramente os discípulos aos poucos unindo o quebra-cabeça, sabe, compreendendo que lá o Messias se referia a ele como o templo e não o templo de pedra, mas até o momento eles não haviam compreendido, foi só quando o Messias ressuscitou que eles compreenderam. É o mesmo fato aqui da água, aos poucos eles foram compreendendo que a água representava o batismo do Pai, o Espírito Santo, aquele que foi derramado na graça sobre todos, porque o Messias disse que não nos deixaria mais órfãos, não era só um ou outro que receberia esse Espírito, eram todos, mas para isso precisamos ser humildes de espírito e abandonar as serpentes para poder ouvir a voz do Pai, senão não conseguimos ouvir. Então ele fala aqui, Mateus 3, a partir do verso 7. João está batizando o povo ali, como sombra do Messias, é claro. Aí ele vem aqui, verso 7. E vendo João, que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele dizia para eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, João ali está acabando com aqueles homens. E olha do que ele chama eles, de raça de víboras, cobras, serpentes, mesmo linguajar do Messias. Aí já falei sobre o Éden, que as cobras lá não são cobras, é metáfora, você tem que entender o que é cobra, para você não ficar preso na mão do sistema com historinhas, Você tem que entender, senão vai nascer muito ateu aí, porque vai falar, cobra não fala. Mas na verdade a pessoa tem que renovar o entendimento para entender o que está se querendo dizer quando fala de cobra. Mas vamos lá, continuando. Verso 8. Ele dizendo ainda para os líderes, produzam frutos dignos de arrependimento. Mas eles não conseguiam, estavam mortos, E estavam matando outras pessoas também. Por isso que na lei se dizia que não podia tocar em defunto. Se você tocasse em defunto, você morria. Tinha que se lavar. Por que se lavar? Olha aí, a água. A água é o Espírito do Pai, é a sua palavra. Se lavar no Espírito do Pai para não morrer. Porque tem muita gente que ela começa a conviver com pessoas mortas, ouvir pessoas que só enxergam letra, e elas acabam morrendo espiritualmente. Perde a oportunidade de conhecer o mundo espiritual do nosso Pai. Então é interessante não nos contaminarmos com pessoas mortas, senão você morre também. E é o caso aqui. Esses homens estavam mortos e todos aqueles que estavam encostando neles estavam morrendo também. Não era um defunto físico lá, só que acontecia no físico para eles entenderem de forma espiritual. Eu acredito que muitos deles entenderam depois da vinda do Messias toda essa questão. Principalmente naqueles 40 dias que o Messias passou com os seus discípulos depois de ressuscitar, Provavelmente ali muita coisa foi esclarecida para eles, porque dali para frente vocês percebem que eles se tornaram outros apóstolos. Ali se tornaram apóstolos. Até o Messias morrer eles eram discípulos. Quando o Messias ressuscita, passa 40 dias com ele, eles se tornam apóstolos. Ou seja, estão prontos para falar de forma espiritual. E aí sim, pisariam em serpentes, escorpiões. E serpente e escorpião não é fisicamente, gente? Serpente e escorpião são justamente esses homens aqui, que o próprio João aqui chama eles já de raça de víboras, cobras, serpentes. Então eles iriam agora, depois de nascidos do Espírito, pisar a cabeça de todas as pessoas que ensinassem as pessoas a buscar o Pai de forma carnal. Essas são as serpentes e esses são os escorpiões que nós temos que pisar, E o Messias ainda disse que nós faríamos obras maiores do que ele, se nós nascêssemos do Espírito. Ele disse, eu consegui fazer muita coisa, mas vocês farão ainda maiores do que eu. E ali ele está falando sobre pisar, sobre essas serpentes, esses escorpiões. Mas aqui vamos aprendendo com João como que ele fez na época dele. Ele não abaixava a cabeça para esses homens, não. Ele fala aqui no verso 9, não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão. Ou seja, aqueles homens eles se vangloriavam, porque eles falavam, nosso pai é Abraão, nosso pai é Abraão. Só que aí João vem e fala, olha, vocês ficam se vangloriando porque vocês acreditam que tem por pai Abraão, ou seja, vocês nasceram da linhagem de Abraão física, mas o verdadeiro filho de Abraão é aquele que nasce do Abraão espiritual e não fisicamente. Mas eles se vangloriavam, porque eles não entendiam nada do espírito, Aí ele fala aqui, mas o pai pode dessas pedras suscitar filhos de Abraão, ou seja, da onde você menos espera, o pai faz nascer filhos de Abraão. Ele não depende do homem para nascer, ele depende do pai, é um nascimento espiritual, Nós nascemos da vontade do espírito, não da vontade da carne.
Aí ele fala aqui, é por isso que no sistema religioso as pessoas ficam lá, aceita Jesus, é tudo da forma carnal isso daí, tudo física. O verdadeiro nascido do Espírito é aquele que quando ele vai para fazer alguma coisa errada e a voz fala não faça e ele não faz, ali nasceu, de fato, um filho de Abraão. Como Paulo fala em Romanos 2, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são circuncidados no Espírito e não na carne. Olha, circuncisão no Espírito. Até a circuncisão que antes era na carne, no mundo espiritual ela acontece de forma espiritual. Por que a circuncisão era no pênis? Porque era o local de reprodução do homem e da mulher, onde eles tinham relação. E dali nasciam seus filhos. E a relação era através do pênis e da vagina. Por que na graça a circuncisão agora é no ouvido, como Paulo fala diversas vezes? Porque o ouvido, a fé não vem pelo ouvir, é aqui que o Pai se relaciona conosco. Ele tem relação conosco no nosso ouvido, quando nós ouvimos a sua voz. Mas se nós fecharmos o nosso ouvido, não tem como o Pai circuncidar, ou seja, ter relação conosco de forma espiritual. E aí você fica preso na mão de homens. Gente, tá vindo tanta coisa aqui que eu não tô nem programado para falar, mas é o Pai Eterno conduzindo essa mensagem. Aí ele fala aqui no verso 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Quando ele fala árvore, está se referindo às pessoas. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por que eu falo que a árvore são as pessoas? Porque ele acabou de dizer no verso 8 para aqueles homens, para eles produzirem frutos dignos de arrependimento. E logo depois ele fala da árvore, e ele fala que aquele que não produz bom fruto, a árvore é cortada. Então a árvore aqui ele está falando sobre as pessoas. A árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Aí ele fala no verso 11, olha só esse fogo, o que é esse fogo? Verso 11. Eu, em verdade, estou batizando com água as pessoas para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que era o Messias, né? Ele fala, ele é muito mais poderoso do que eu. Ou seja, o Messias, o que ele faria, teria de verdade o sentido real. João estava ali só como sombra. Aí ele vai agora. Esse que vem após mim, eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas diferentes. Existe o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo que muitas pessoas não sabem o que significa. Mas o que é ser batizado com o Espírito Santo? É você receber o entendimento do Pai em você. Você vai passar a ter a mente de Cristo. Do mesmo jeito que Cristo viveu na terra, agindo de forma correta e agradando ao Pai, quando você recebe o Espírito do Pai em você, você passa a ser como Ele, filho amado. Lembra? Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, quando você recebe o Espírito do Pai em você, porque foi humilde, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque ela tem consciência de que ela precisa ouvir a voz do Pai, para isso ela tem que ser humilde. E aí ela ouve a voz do Pai, assim como o Messias no deserto, não ouviu a voz dos homens. Porque ali o diabo naquela passagem são os próprios homens tentando ele, fazendo com que ele transformasse pedra em pão. Mas ele não deu ouvido, ele preferiu continuar comendo do pão que vinha da boca do Pai. Que é o quê? Que é a palavra do Pai, que é o Espírito do Pai. Quando você ouve essa voz e a obedece, então de fato você recebeu esse Espírito Santo. Não é pular, não é virar de ponta cabeça, não é nada disso. É simplesmente receber uma consciência, vamos dizer assim, mais evoluída. Você se torna uma pessoa mais racional, menos emotiva. Você vai começar a ver as coisas de uma forma mais clara. E você agindo dessa forma, você se tornará um vivo no meio dos mortos, sabe? Você começará a enxergar coisas que muitos não enxergam. Aí ele fala, mas ele além de batizar com o Espírito, né? Que esses que receberem o batismo com o Espírito são aqueles que vão caminhar no caminho correto. Agora, ele também vai batizar com fogo. E aqui, no verso 10, ele acaba de falar que esse fogo é um fogo que vai consumir as árvores que não deu fruto. É um fogo que vai consumir as árvores que não deu fruto, ou seja, que vai queimar as pessoas. É, gente, o negócio é sério. Verso 12, aí ele fala, em sua mão ele tem uma pá, e essa pá ela limpa a eira, ou seja, limpar a eira, vamos dizer assim, que é descauterizando a mente. Ele vem com a pá descauterizando a mente das pessoas, que é o que João fala lá em 1 João capítulo 2. Eu li isso no áudio,
quando João fala que ele trouxe a consciência do que era correto, ele trouxe a luz, né? Então ele veio fazer isso. Só que ele fala que quando ele traz a pá e limpa a eira, através disso ele vai começar a recolher as pessoas, ou seja, as árvores que dão bons frutos, para colocar no celeiro, que são o trigo do pai. Lembra da parábola do joio e do trigo? Então ele vai separar essas pessoas para colocar no celeiro. E ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Quem é a palha? São as árvores que não dão frutos. Então aí você entende agora de forma muito nítida a fornalha de fogo ardente com o batismo de fogo. Vamos fazer a junção disso para você entender. Lá no capítulo 3 de Daniel, o sistema que imperava na época, na figura do rei Nabucodonosor, eles queriam que as pessoas se prostrassem a eles, ou seja, carregassem fardos realmente, o sistema se enriquecia e o povo cada vez era mais oprimido. Vem os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram seus nomes trocados. Já falei sobre isso no áudio quando eu falo sobre os nomes. Eles tiveram seus nomes trocados, que é um fato comum da Babilônia, trocar o nome das pessoas. Aí eles vêm e não aceitam a imposição que o sistema impunha. Comparado a Ezequiel, você entende ali que eles 3 seriam uns dos que foram selados pelo selo do Pai, porque não aceitaram as abominações da terra. Eles não aceitaram. E nesse momento eles são lançados na fornalha. Quando chega lá, eles não se queimam. Eles não se queimam. E as pessoas ficam horrorizadas, né? Até que aqueles que os acusaram são jogados dentro da fornalha e eles se queimam. Olha que interessante. Lá em Mateus 3, João fala que o batismo do Messias ele vai queimar toda a palha. Então aí você fala, mas lá em Daniel fala que foi o sistema que criou a fornalha. Exatamente. Esse sistema que manipula as pessoas com mentiras, com enganações, com abominações, esse sistema eles criaram para eles mesmos uma fogueira. Eles mesmos é que morrerão nessa fogueira. Porque a mentira que eles criaram faz com que a verdade do Pai se destaque. E quem trouxe a verdade do Pai, como está escrito em 1 João 2, foi o Messias. Ele veio trazer a luz, uma luz que estava apagada. Quando o Messias chega, ele então clareia o entendimento das pessoas. Lembra da pá, da eira? Ele descauteriza, ele vai abrindo o entendimento. E elas começam a perceber que estavam sendo enganadas. Por isso que lá fala que ele veio curar os cegos, ele veio curar os coxos, os mudos. Por quê? Porque cego é cego realmente espiritual, não era cego físico. Porque o nosso Pai, ele é espiritual. Que interesse ele tem de uma pessoa fisicamente enxergar? Nenhuma. O interesse dele é que as pessoas enxerguem o mundo espiritual. Surdos, por que estão surdos? Lembra lá no livro de Atos 7, quando Estevão fala daqueles homens que eles estavam surdos? Eles estavam incircuncisos de coração e de ouvidos. Acabei de falar há pouco tempo atrás agora sobre a circuncisão que acontece no ouvido. Lembrei onde estava escrito. Estevão 7 fala isso. Então você percebe que aqueles homens eles estavam cegos. Então todas essas pessoas que o sistema colocou na palavra como pessoas que passaram a ver, passaram a falar, passaram a andar, são pessoas que estavam presas, amarradas pelo sistema por causa do fermento, porque contaminaram-se tocando em defunto, que eram aqueles fariseus, aqueles líderes da época que ensinavam mentiras e enganos para elas. Árvores que o Pai não plantou. Não é Moisés, são pessoas que se infiltraram dentro lá de Israel e deturparam a lei de Moisés. Tanto é que está escrito que eles se assentaram na cadeira de Moisés, tomaram o lugar dele. Ou seja, eles iriam prestar conta com o próprio Moisés. Por isso que lá fala que quem os julgaria era Moisés. Não porque Moisés era o líder deles, não. É porque justamente ao contrário, eles tomaram o lugar dele. Não deram ouvido às coisas que ele ensinou. E a partir daí o povo de Israel se perdeu tudo. Aí vem o Messias e clareia o entendimento do povo quanto a esse engano. E o povo começa a acordar. Então você percebe que é o próprio sistema que criou essa fornalha para colocar todos aqueles que são contra, que eles chamam de inferno. Eles dizem que todos aqueles que não for para templo, que não fazer os rituais, aquela coisa toda que foi necessário para Israel, eles dizem que se você não fizer, você vai para o inferno. Olha aí a fornalha. Eles dizem que você vai para o inferno. E esse inferno é aqui o mesmo que João fala em Mateus 3. É o fogo que vai queimar a palha, todos aqueles que não dão frutos. Mas o fruto lá que João fala não é fruto de dadismo, oferta, não, é fruto de amor ao próximo mesmo.
É o que o Messias falou em Mateus 25, dar de comer a quem tem fome, dar de cobrir a quem tem frio, visitar os presos. Esse é o fruto de arrependimento. As pessoas se arrependendo das suas más obras. Tanto é que tem uma passagem lá em Lucas que os guardas perguntam: João, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? E João fala: cobre o que é justo. Olha aí, os guardas estavam cobrando além do que eles teriam que cobrar. Aí João fala: se vocês cobrarem o que é justo, vocês entram no reino. Aí ele fala: se tiver comida sobrando, reparta com o faminto. Olha aí o que é necessário, o que é fruto de arrependimento. As pessoas não praticavam isso. Elas faziam suas coisas erradas e depois iam para os templos para comprar os seus animais e acreditando que estavam sendo perdoados perante o Pai. E o Messias, quando ele vem, uma das passagens que mostra que ele vai contra isso é quando o rapaz está trazendo aquele animal, que eu já gravei um áudio sobre isso. Ele está trazendo o animal para ser morto. E ele fala: se você não voltar lá e não se consertar com o seu irmão, não adianta trazer esse animal. Que era um fato comum naquela época. Ninguém estava se consertando mais. As pessoas estavam más, estavam sem alma. Haviam morrido espiritualmente. Então é necessário a gente entender que o sistema criou uma fornalha que eles amedrontam as pessoas. Quem não se prostrar a eles vai para essa fornalha. Só que eles mesmos que vão cair dentro dessa fornalha. Porque lá na sombra deixou claro que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. E quando foram jogados na fornalha, o Pai os protegeu. Porque ali eles não eram palha, eles eram ouro. E Paulo fala sobre isso. Só para finalizar, eu vou ler o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Logo no comecinho, Paulo fala aqui, que ele não falava com aquelas pessoas de forma espiritual, ele falava de forma carnal porque eles eram meninos em Cristo. Verso 1 de 1 Coríntios capítulo 3. Por isso que Paulo usava exemplo da mulher, do homem, do vinho. Ele fazia o mesmo procedimento que o Messias usava, coisas físicas para aquele povo entender. Se nós não renovarmos o nosso entendimento, seremos criança a vida toda. E ele ainda fala no verso 2: com leite vos criei, não com manjar. Quando ele fala leite, não com manjar, ali ele está usando exemplo físico para a criança entender. Quando ele fala de leite, ele estava usando parábolas, maneiras simples das pessoas entenderem ainda, porque elas não compreendiam coisas espirituais. Então ele tinha que esmiuçar, trazer a coisa bem simplesinhas para eles entenderem. Ele conclui falando que não poderia falar de forma mais profunda porque eles não estavam preparados para isso. Aí no decorrer aqui ele vem falando que as pessoas estavam idolatrando homens, que quem planta e quem rega não tem mérito nenhum, é só o Pai que tem mérito porque ele é que dá o crescimento, e as pessoas estavam seguindo a eles, provando que Paulo é bem diferente desses homens que estão aí hoje dando carteirinha de membro para as pessoas. E isso é fazer discípulos para si, porque quem faz discípulos para o Pai, ele vai, ele planta e deixa o Pai dar o crescimento. Ele não traz ela para um aprisco para ficar a vida toda presa ali não. Porque quem dá o crescimento é o Pai, não é aquele que plantou e nem o que regou. É necessário deixar as pessoas livres, como o Messias veio nos comprar para isso. Nos tirar do aprisco. Ele não veio trazer a gente para dentro do aprisco, ele veio nos tirar. João 10. Ele quer que nós vivamos agora no pasto verdejante. Coisa linda demais. Aí ele conclui aqui, no decorrer de tudo que ele está falando, de uma maneira muito simples para a criança entender. No verso 11, ele fala: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é a verdade que o Messias veio trazer, que só o amor é que salva. É só quando amamos ao próximo como a nós mesmos. Quando perguntaram para ele o que era preciso fazer para herdar o reino, ele falou: ame o teu próximo como a ti mesmo e o Pai acima de todas as coisas. Ou seja, isso é o que salva. Fora isso, não existe outro tipo de caminho. Então esse é o fundamento de Cristo. Aí ele fala: se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. E o dia, ou seja, que dia é esse? O dia do juízo. Isso será declarado, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eu vou ler até aqui. Por que ele usou a expressão madeira, feno, palha? Lembra que lá João falou que o fogo vai queimar a palha? Palha é a coisa que queima mais rápido com o fogo. Você jogou a palha no fogo ali, ela já queima na hora. Agora, o feno, a madeira, essas coisas já demora mais para queimar, mas queima. Isso aqui ele está falando tipo de caráter, tipos de pessoas, que a sua vida, quando jogar no fogo lá na fornalha, vai queimar assim, rapidão. Tem gente que já vai demorar um pouco mais, mas tem aqueles que não se queimarão, são aqueles que não se contaminaram com as abominações da terra,
que abandonaram esse selo da Babilônia, que saíram desse engano. Então ele fala que naquele grande dia será manifestado a luz da verdade. Quem é palha, quem é ouro, quem é pedras preciosas, quem é madeira, quem é feno. Por que ele está usando exemplo físico, como eu já falei? Ele deixou claro isso no verso 1. Porque eles estavam falando com pessoas carnais e não com pessoas espirituais. Então agora que eu espero que eu esteja falando com pessoas espirituais, que entenderam o que é a fornalha, que entenderam o que é a palha e o que é o ouro. Quem você quer ser? Você quer ser o ouro ou você quer ser a palha? O ouro, quando ele passa pelo fogo, ele é purificado. Ele se torna mais precioso ainda. Já a palha não, a palha ela acaba assim, ó, rapidinho. O tempo todo, depois que nós acordamos e saímos desse sistema maldito, a gente fica sendo jogado no inferno por essas pessoas que estão prostradas ao sistema. O tempo todo eles falam que nós vamos para o inferno, estamos sendo usados pelo diabo e tudo mais. Só que conosco está o quarto elemento. Está a presença do nosso Pai nos guardando dentro desse fogo. Não nos queimando porque aceitamos agora ser ouro. Estamos revendo a nossa vida, nos consertando com todas as pessoas que passamos por cima enquanto estávamos mortos. Estamos devolvendo o que roubamos. E estamos estabelecendo em nós, de fato, o alicerce verdadeiro. O fundamento verdadeiro que é o amor. Se alguém colocar outro fundamento que não seja o amor, não creia. Sai fora. Que o Pai abençoe a sua vida. Escolha hoje dar frutos de arrependimento, como disse João no livro de Mateus, capítulo 3. Ele não disse aquilo só para aqueles homens. Ele disse aquilo para todos aqueles que se contaminaram com aqueles homens, que morreram junto com eles porque tocaram em defuntos. Se você hoje está tocando em defunto, ouvindo esses homens que ficam vivendo do Evangelho, negando a cruz de Cristo, homens que estão de olho no seu próprio ventre, como disse Paulo lá em Filipenses 3. Se você puder hoje, abra os seus olhos, porque dá tempo ainda de você se levantar dentre os mortos. Vão te jogar na fornalha, mas você não sentirá este fogo te queimando, porque de fato você simplesmente aceitou a não se prostrar mais a esse sistema como todos estão prostrados. Que o Pai hoje possa tirar o selo do engano do seu entendimento e colocar o selo da verdade. O selo que te coloca como um separado desse mundo. Aquele que não vive mais nas práticas comuns que os homens vivem. Eu até li aqui na passagem de 1 Coríntios 3 um fato que Paulo comentou aqui que me chamou muita atenção. Verso 3, ele fala assim: por que ainda sois carnais? Pois havendo entre vós a inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? Não estáis andando segundo os homens? É o mesmo que eu gravei no áudio sobre as pessoas estarem no mundo, né? O mundo jaz do maligno. Se a gente ter esses tipo de sentimentos, que são os frutos da carne, inveja, cobiça, ira, avareza, isso faz com que nós sejamos do mundo. E não o fato de você viver a sua vida feliz com todos, indo aonde quer. Você é livre, o nosso Pai te libertou. Vive essa liberdade, mas se afastando do mal, deixando de gerar frutos da carne e gerando frutos espirituais. Que o Pai abençoe a sua vida e que Ele fale com você grandemente.